nos leilões sobre as dívidas e as despesas que você vai ter que pagar na hora de comprar um imóvel em leilão. Vamos começar com os leilões extrajudiciais. Os leilões extrajudiciais são aqueles dos bancos, onde a pessoa acabou comprando um imóvel em leilão, comprou um imóvel financiado e não conseguiu pagar. Nesses casos, quando os leilões são extrajudiciais dos bancos, por exemplo, Caixa Econômica Federal, por exemplo, Bradesco, Itaú, Santander, quando o leilão é feito por um leiloeiro oficial, que é um representante do Estado para poder fazer esse tipo de leilão, o que acontece? Você vai ser responsável pelo pagamento das despesas com a comissão desse leiloeiro. Essa comissão representa o quê? Um valor correspondente a 5%. 5% do valor que você deu como lance. Então, por exemplo, um imóvel que foi avaliado em R$ 200.000 está indo para leilão por 100 mil. A comissão do leiloeiro que você vai ter que pagar é 5%. Tá? Quando que você não paga a comissão do leiloeiro? Você vai ficar livre do pagamento da comissão do leiloeiro nos imóveis que são da Caixa Econômica Federal, mas que estão sendo vendidos nas modalidades do quê? Venda direta ou venda online. Essas duas modalidades a gente chama de quarto e quinto leilão da Caixa Econômica Federal. Por quê? A Caixa Econômica Federal ela respeita a lei da alienação fiduciária. A lei da alienação fiduciária exige que sejam feitos dois leilões. Então a Caixa faz esses dois leilões, faz o terceiro leilão, que é a licitação aberta, mas só que esses três leilões da Caixa Econômica Federal, por exemplo, são feitos por leiloeiro. Nesses casos, você vai precisar pagar essa comissão. Mas quando o imóvel não é vendido no primeiro, no segundo e nem no terceiro leilão, aí já vai para quem? Já vai para um setor responsável dentro da própria Caixa Econômica Federal. Quando vai para esse setor que é interno da Caixa Econômica Federal, é onde eles fazem a venda online ou venda direta online. Nesses casos, dos leilões venda online ou venda direta online da Caixa Econômica Federal, você não paga essa comissão do leiloeiro, tá bom? Então fique atento com isso. Só nessas duas hipóteses de leilões venda direta ou venda direta online da Caixa Econômica Federal que você não vai pagar essa comissão do leiloeiro. Já os outros bancos, isso não acontece. Bradesco, Itaú, Santander, todos eles trabalham com o sistema de leiloeiro oficial. Mesmo que não venda no primeiro leilão, no segundo leilão, no terceiro, não importa. Eles sempre vão fazer um leilão através desses profissionais, do leiloeiro oficial. E nesse caso, você precisa realmente pagar essa comissão de 5% para esse leiloeiro. Tá? Essa é a primeira despesa que você vai acabar tendo que colocar na sua viabilidade financeira para saber se você vai ter uma lucratividade interessante ou não se você adquirir esse imóvel. Fora essa despesa com a comissão do leiloeiro, você vai arcar ainda com o pagamento do quê? Do ITBI. O ITBI, eu já comentei ontem um pouco na outra live que nós fizemos aqui, é o imposto que você paga por o imóvel ser transferido do seu nome para o seu nome, na verdade. Ele vai sair do nome do banco, por exemplo, já foi registrado no nome da Caixa, no nome do Bradesco, do Itaú, aí ele vai ser comprado por você. Quando você compra esse imóvel em leilão, você paga esse ITBI para quê? Para o imóvel ser registrado no seu nome. Esse ITBI você paga para a prefeitura do município, no caso. E qual que é o valor desse ITBI? Ele é variável. Tem município que cobra 1%, tem município que cobra 1,5%, tem município que cobra 2%. Há municípios que cobram 3%, então é variável. Então, para você descobrir qual que é a taxa que o município exige que seja pago no ITBI, qual é a porcentagem na verdade, você precisa entrar no site da prefeitura, pode colocar lá, você coloca lá no Google, digita lá, ITBI Prefeitura de tal lugar. Aí lá eles vão dizer para você, ó, o nosso TBI é na porcentagem de 1, 2, 3%, 4%. A gente não sabe, não sei te dizer agora, depende muito da cidade que você vai estar comprando esse imóvel. Então, são essas despesas que você tem que considerar inicialmente. Comissão do leiloeiro, e o ITBI, tá? Além dessas despesas, o que você vai precisar pagar ainda? O registro do contrato ou da escritura. O contrato, quando a gente faz esse contrato com o banco, por exemplo, você adquiriu um imóvel em leilão que é do banco, é da Caixa Econômica Federal, é do Itaú, do Bradesco. Nesses casos é feito contrato, não é feito escritura, é feito contrato. Por quê? Porque esse contrato que é assinado com o banco já tem valor de escritura.
já vai trazer para você a segurança de você ser proprietário do imóvel. Porém, ele precisa ser registrado, tá? Então é isso que vocês precisam considerar também. Essa despesa que você vai ter com o contrato e com o registro dele em cartório. Vocês estão entendendo? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vai deixando de onde vocês estão falando. Eu sou aqui da região do ABC Paulista, em São Paulo. A partir da semana que vem, vamos conseguir fazer outras lives mostrando para vocês a questão dos leilões propriamente dito, onde tem oportunidade de imóveis, onde que a gente consegue localizar um imóvel interessante para você comprar, seja para você sair do aluguel ou seja para você fazer investimento, porque o leilão é uma grande porta de entrada para você adquirir a sua lucratividade bastante interessante. Você muitas vezes acaba comprando, por exemplo, vamos dizer, da Caixa Econômica Federal, você compra um imóvel por 150 mil, mas ele muitas vezes vale 300. E nesses leilões da Caixa Econômica Federal, por exemplo, quando ela faz financiamento imobiliário, quando ela autoriza o financiamento imobiliário, você sabe que é possível você dar entrada de apenas 5%, o que é um valor bem inferior se comparado aos outros bancos. Nos outros bancos, Itaú, Santander, Bradesco, eles sempre exigem uma entrada maior, de 20%, tá? Mas lembre-se, o banco Itaú e o banco Bradesco, normalmente eles não fazem financiamento imobiliário, tá? Os que mais fazem financiamento imobiliário realmente são a Caixa Econômica Federal, mesmo para imóveis de leilão, e o próprio Banco Santander. Eles fazem também financiamento imobiliário, mas a diferença é que a entrada para o Banco Santander, por exemplo, é 20% do valor do lance que você está dando. Já para a Caixa Econômica Federal, quando ela libera o financiamento imobiliário, a entrada é 5%. Isso é bastante interessante para você. Angela, Anderson, Will, F. Dornelles, Luiz Berê. Vão deixando aqui de onde vocês estão falando. Se vocês pretendem, querem saber mais informações sobre leilões, estou falando aqui para vocês por enquanto sobre as despesas. Já falei sobre o ITBI, já falei sobre a comissão do leiloeiro, já falei sobre a despesa com o registro do contrato, né, no registro de imóveis, no cartório de registro. Agora eu vou falar para vocês sobre dívidas. Que dívidas que podem ficar para vocês pagarem nos leilões imobiliários, que vocês têm que tomar muito cuidado, nos leilões extrajudiciais. Hoje estou falando sobre leilões extrajudiciais. Quais dívidas que vocês podem tomar cuidado, tem que tomar cuidado na verdade? São as dívidas Propter-Rem. Será que vocês já ouviram esse nome? Propter, vou até escrever aqui, para vocês saberem, né, na hora que vocês forem ler nos editais, por exemplo, pode aparecer esse termo aqui que eu escrevi aqui no comentário. Dívidas Propter-Rem. Se isso aparecer no seu edital, você tem que ficar atento, tá? Porque para quem não sabe, os leilões eles são guiados, todas as regras deles estão no edital. Então você precisa ler o edital realmente, tá? Ler o edital para ter toda a segurança na hora de você oferecer um lance, para saber o que que você vai ter que pagar ou não vai ter que pagar, tá? Então, no edital, normalmente aparecem essas dívidas Propter-Rem, do jeito que eu escrevi aqui para vocês. Então, o que que são dívidas de Propter-Rem? São dívidas relacionadas ao próprio imóvel, tá? Propter-Rem quer dizer isso, a propriedade do imóvel. Que são as dívidas de IPTU e condomínio, quando a gente estiver falando de apartamento, é claro, dívidas de IPTU e condomínio. Nesses casos, quando o edital fala que as dívidas de Propter-Rem, que são IPTU e condomínio, será paga por você quando compra o imóvel, não tem muito o que fazer. Aí você realmente vai precisar assumir esse pagamento. Por isso que é importante fazer o quê? Uma viabilidade financeira. O que é viabilidade financeira? Nós aqui na nossa assessoria, a gente faz isso, tanto na assessoria, na consultoria, já expliquei ontem também a diferença entre elas. A gente mostra para vocês como que vocês podem fazer essa viabilidade financeira, que nada mais é do que você pega o valor que o imóvel foi avaliado, tá? Você muitas vezes vai entrar no site do leiloeiro, no site da Caixa ou no site do bancos e vão ver lá o valor do imóvel, né? Ele foi avaliado em 400 mil reais, por exemplo, tá? Mas essa avaliação, ela aconteceu quando? Não naquele momento, não hoje, não de uma maneira atual, mas ela aconteceu quando aquela pessoa comprou o imóvel. Então, muitas vezes, essa avaliação está ultrapassada, está defasada. Por isso que dentro dessa viabilidade financeira que você precisa fazer, você precisa realmente saber o valor de mercado do imóvel no momento atual, tá? Muitas vezes é mais vantajoso realmente você comprar
em leilão justamente por isso, porque a avaliação está defasada e o imóvel foi valorizado, mas não dá para confiar naquela avaliação que foi apresentada pelo banco. Você precisa fazer a sua avaliação, fazer pesquisas através de corretores de imóveis, através de imobiliárias, através de sites, tá? Tem um site que é bastante interessante para você fazer, é o Quinto Andar. O site do Quinto Andar, ele geralmente coloca, você coloca lá o endereço, descreve como que é o imóvel, quantos cômodos, quantos quartos, por exemplo, tem. No caso de um apartamento, de uma casa, ele consegue fazer uma avaliação para você, mas você não pode confiar só nisso. É importante você manter contato com corretores lá da região, tá? Então é por isso que eu estou explicando para vocês essa questão. As dívidas de Propter-Rem, vocês vão acabar sendo responsáveis se no edital estiver dizendo que é responsabilidade sua pagar, tá? Então aí você vai ter que fazer o levantamento do quê? Da dívida de condomínio e da dívida do IPTU. Nesses casos, nós fazemos esse levantamento para você, se for necessário, tá? Se você precisar do nosso serviço. Mas, independente disso, eu vou explicar para vocês que vocês podem obter como essas dívidas. As dívidas de IPTU, por exemplo, você pode entrar no site da prefeitura, na hora que você está lá verificando o imóvel, no site do leiloeiro ou no site do banco, geralmente consta o quê? Consta a matrícula. Nessa matrícula vai constar uma informação que é muito importante. Qual que é a informação? A informação sobre a inscrição fiscal do imóvel. Com essa inscrição fiscal que consta lá na matrícula do imóvel, você consegue entrar no site da prefeitura e fazer o levantamento se existem dívidas de condomínio, se existem dívidas de IPTU, desculpe, no site da prefeitura, tá? Além disso, você muitas vezes acaba conseguindo fazer uma pesquisa no próprio site do Tribunal de Justiça. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então você consegue entrar lá no site e de repente coloca lá o nome da pessoa que perdeu o imóvel, que está perdendo o imóvel no leilão. Você coloca o nome dela lá, você consegue descobrir se existem processos contra ela. E às vezes pode aparecer processos de execução fiscal, que são justamente esses processos de cobrança de IPTU. Então, essa é uma maneira de você ficar atento e ciente de dívidas de IPTU que podem existir sobre o imóvel, porque quando no edital constar que as dívidas de Propter-Rem, que são essas duas, condomínio ou IPTU, serão pagas por você quando você comprar o imóvel, você vai realmente ter que pagar. Então, por isso que é importante você fazer essa pesquisa, tá? As dívidas de condomínio também é uma dívida de Propter-Rem. Aí, nesses casos, você também acaba sendo responsável se o banco disser, se o edital do leilão disser que você continua responsável pelo pagamento delas, tá? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, desde o início do ano, ela fez algumas modificações nessa questão de dívidas de IPTU e condomínio. Ela acabou fixando, atribuindo para quem comprar o imóvel em leilão da Caixa Econômica Federal, vai acabar ficando responsável pelo pagamento do IPTU. Tá? Não importa o valor da dívida do IPTU, você vai ser sempre responsável pelo pagamento dessa dívida, tá? A não ser que a Caixa coloque uma exceção, fala, ó, exclusivamente nesse imóvel, a Caixa Econômica Federal vai pagar todas as dívidas, tá? Isso pode acontecer, pode, mas não dá para garantir que isso vai ser uma regra geral. Então é importante você ficar atento com essa questão dessas dívidas de IPTU. As dívidas de condomínio, a Caixa Econômica paga se superar o limite de 10% do valor da avaliação. Por exemplo, eu falei para vocês sobre o imóvel que está indo para leilão e ele foi avaliado em R$ 400.000, por exemplo. Então, 10% de 400 mil é 40 mil reais. Então, se a dívida de IPTU for inferior a 10%, for inferior a 40 mil reais, essa dívida vai ser paga por você na hora que você compra o imóvel em leilão, tá? Não tem como escapar disso. Infelizmente, é a nova regra que a Caixa Econômica Federal colocou. Já quando há casos em que o leilão, por exemplo, Santander, alguns leilões de Santander, alguns leilões do Itaú, alguns leilões do Bradesco, eles acabam muitas vezes colocando no edital que essas dívidas de IPTU e condomínio vai ser paga pelos próprios bancos. Então, isso é bastante interessante para você também. Então, esses são os pontos que você tem que tomar cuidado quando você for arrematar um imóvel em leilão. Tanto, tanto na questões de despesas que você vai ter, porque não basta você ter apenas o dinheiro para você dar entrada no lance, entendeu? Por exemplo, você está com um imóvel, vendo o imóvel que está indo para leilão
por 100 mil reais, vai, vamos dizer. Existem esses imóveis? Existem. São poucos? São poucos, mas existem imóveis de 100 mil, até menos de 100 mil reais. No interior de São Paulo aqui tem bastante imóveis de 80, 90 mil. No Nordeste, na região Nordeste, também tem bastante imóveis com valores bem menores. Eu vou mostrar para vocês a partir da semana que vem essas oportunidades, tá? Mas aí depende muito do que vocês, de onde vocês estão. Então vocês podem estar colocando aqui de que cidade você está falando, para a gente poder mostrar para vocês essas oportunidades. E aí, como eu estava falando, nesses casos, quando você faz o financiamento, você precisa ter a entrada. Então, nesses casos, você não pode contar apenas com esse dinheiro da entrada, você precisa contar com o dinheiro do ITBI, com o dinheiro da comissão do leiloeiro, se for o caso, precisa contar com as despesas de registro de cartório, tá? Com escritura ou contrato, você vai precisar realmente pagar essa despesa. Além disso, se no edital constar que você vai ficar responsável pelo pagamento de alguma despesa de IPTU ou condomínio, você também vai precisar ter esse valor. Então não adianta falar para vocês que com qualquer quantia vocês conseguem arrematar imóvel, que eu não vou estar sendo honesto com vocês. Então a gente tem que ser honesto e dizer que vocês precisam ter um pouco de dinheiro reservado, guardado para cobrir essas despesas, tá? Aí vocês podem muito bem pensar, poxa vida, mas como que eu vou fazer todo esse levantamento, todos esses cálculos de despesas, de custos que eu vou ter? Infelizmente, vocês precisam realmente fazer para vocês terem uma ideia se vale a pena ou não vale a pena arrematar o imóvel em leilão. Mas se vocês não quiserem ter esse tipo de preocupação, nós aqui prestamos esse tipo de serviço, que no caso tanto a consultoria quanto a assessoria. Ontem eu já expliquei sobre a consultoria e sobre a assessoria, mas vou resumir para vocês. Na consultoria, nós marcamos alguns atendimentos com vocês de forma individual, é claro, 3, 4 atendimentos para explicar para vocês o que vocês precisam tomar cuidado nos leilões, o que precisa fazer para fazer o levantamento dessas dívidas, tá? Dar uma ideia para vocês sobre cálculo de lance de arrematação que vocês podem oferecer, se vale a pena ou não oferecer um lance em determinado valor, por exemplo, um imóvel que está indo para o leilão por 100 mil reais, ele vale 200 mil. Será que vale a pena você ficar brigando nesse leilão se o lance já subiu para 150? Às vezes não vale a pena, né? Porque a diferença é muito pequena, de 200 mil para 150 mil vai dar uma diferença de um pouco mais de 25%. Então, não acaba sendo uma diferença muito vantajosa para você, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Se você fizer um cálculo errado nessa viabilidade financeira que eu te falei, você acaba não alcançando uma lucratividade interessante. Agora, se você está arrematando um imóvel, por exemplo, para uso próprio, de repente você paga aluguel, né? Porque o leilão é uma oportunidade de você sair do seu aluguel. Em vez de você ficar pagando mensalmente o aluguel, você vai começar a pagar a parcela do financiamento. Então, acaba sendo mais interessante para você, de repente, participar desse leilão, oferecer um lance, obter um financiamento imobiliário nos casos em que é permitido. Há casos, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, em que você pode, inclusive, usar fundos de garantia. Então, além de obter o financiamento, muitas vezes a Caixa libera o financiamento e libera ainda o uso do fundo de garantia. Isso é importante para você saber, porque às vezes você está com um fundo de garantia lá parado e não sabe o que vai fazer. Os leilões imobiliários da Caixa Econômica Federal, tá? Os outros bancos não tem como utilizar, mas da Caixa Econômica Federal você consegue utilizar quando ela libera essa questão do fundo de garantia. Isso é importante para você saber. Porque você vai sair do aluguel, vai utilizar o seu fundo de garantia, vai começar a pagar uma parcela de financiamento reduzida, porque você está comprando o imóvel com um valor menor já. Então você pegou um imóvel que vale 300 mil, mas está pagando nele 150. Então, o seu financiamento, a parcela do financiamento vai ser calculada sobre o quê? Sobre os 150 mil que você vai estar financiado e não sobre os 300. E lembrando que a entrada no financiamento de imóveis de leilão da Caixa, quando a Caixa permite o financiamento, é bem reduzida, é 5%, diferente do que acontece nos financiamentos dos outros bancos, que é na base de 20%, tá? Isso é interessante para você, principalmente para quem mora de aluguel, porque é uma oportunidade de você sair do aluguel, pagar uma parcela reduzida, muitas vezes você acaba pagando uma parcela que pode chegar perto do valor que você pagava de aluguel e tendo a segurança de que terminou de pagar esse financiamento, o imóvel vai ser seu. Você não vai ficar pagando o valor e não vai ter retorno nenhum, que nem quando acontece no aluguel. Quando você consegue comprar um imóvel, pretende comprar um imóvel no caso,
na verdade. Para uso próprio, a gente orienta que você pode muitas vezes acabar aumentando a sua margem de lança, entendeu? Então, como eu falei para vocês naquele outro exemplo, às vezes a disputa no leilão está muito grande e aí o lance acaba subindo muito. Às vezes o lance começa, por exemplo, com 100 mil reais, mas aí eu ofereço um lance, você vai lá e oferece outro, a outra pessoa oferece outro lance. Isso faz com que o lance acabe subindo, tá? Se você é um investidor e está comprando um imóvel para fazer investimento, comprar e revender, você precisa tomar cuidado para não oferecer um lance muito alto para sua lucratividade não ser menor. Agora, se você está comprando um imóvel para uso próprio, para sua moradia, moradia da sua família, porque você quer sair do aluguel, você pode muito bem aumentar o seu lance, tá? Porque você não vai estar preocupado em ter lucratividade nesse momento, você vai estar preocupado em quê? Em conquistar o lar da sua família, a casa própria da sua família e o principal, parando de pagar aluguel. Você vai sair do aluguel, vai começar a pagar o financiamento imobiliário e isso vai ser bem mais vantajoso para você do que você de repente continuar mais algum tempo pagando o aluguel, tá? Então é interessante para você também essa oportunidade, tanto para investimento quanto para você poder utilizar como moradia, você pode adquirir esses imóveis em leilões. Na semana que vem, já falei para vocês, vou mostrar para vocês oportunidades tanto do Banco Santander, Banco Itaú, Banco Banco Inter também. O Banco Inter também é um banco digital, um banco bem moderno, mas eles têm poucas oportunidades. Os que têm mais oportunidades mesmo são Caixa Econômica Federal, Santander tem bastante oportunidade, o Itaú também tem e o Bradesco. Só que Itaú e Bradesco, como eu já falei, vocês não conseguem muitas vezes fazer financiamento. Vocês conseguem, por exemplo, é, fazer um parcelamento, tá? Mas como que é esse parcelamento? No Itaú, o parcelamento não é muito grande, o parcelamento acaba sendo de uns 70 meses, 60 meses, 78 meses. O Bradesco ele faz um parcelamento muitas vezes também reduzido, ou às vezes exige realmente pagamento à vista, tá? Mas os mais interessantes para você que precisa de financiamento são os leilões da Caixa Econômica Federal e do Banco Santander, tá? O Banco Santander, a entrada é maior, não tem jeito, a entrada é de 20%, não tem como escapar. Só na Caixa Econômica Federal que você acaba conseguindo uma redução nessa entrada, porque a entrada é de 5%, tá? Então a gente já está caminhando para encerrar essa live. Quero deixar aqui para vocês aí um agradecimento. Quem não me segue ainda pode me seguir. Vou deixar essa live gravada aqui para vocês assistirem depois, tá? Vão deixando aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e principalmente a cidade que vocês moram, porque de acordo com a cidade que vocês moram, a gente vai estar mostrando na semana que vem imóveis aí na sua região. Por exemplo, eu moro na Praia Grande, queria um apartamento na Praia Grande. Sim, temos imóveis na Praia Grande. Temos imóveis em leilão na Praia Grande, apartamento, casas. Temos imóveis em leilão, por exemplo, em qualquer lugar que de repente você pode imaginar. Falar, poxa vida, será que eu consigo comprar um imóvel lá no Nordeste, em João Pessoa, na Paraíba? Consegue comprar? Consegue. Tem imóveis de leilão lá também naquela região. E muitas vezes acaba fazendo financiamento e melhor ainda, o valor dos imóveis lá no Nordeste, na maioria das vezes, são bem menores do que aqui, tá? Muitas vezes lá você acaba encontrando imóveis de 80 mil, 90 mil, apartamento, casas, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente já vai conseguir mostrar para vocês essas oportunidades de imóveis em outros estados. Ou mesmo aqui na região do ABC Paulista, como eu falei para vocês, eu sou da região do ABC Paulista. Temos imóveis de leilão em Santo André? Temos. Temos em Ribeirão? Temos. Temos em São Bernardo, São Caetano? Sim, para todo lugar que você pensar em onde você precisa de um imóvel em leilão para investimento ou para moradia própria, para você sair do aluguel, isso é importante, não esquecer disso. Vamos fazer um propósito, buscar esse objetivo. Se você paga aluguel, se você quer sair do aluguel, comece a pensar nos imóveis de leilão. E se você tiver alguma dúvida, comece a me seguir, tá? Comece a me seguir, vai escrevendo, vai deixando suas mensagens aí que eu vou respondendo para vocês. E semana que vem a gente vai retornar com as lives e vamos começar a mostrar para vocês oportunidades de imóveis, tá? Seja apartamentos, sejam casas. As oportunidades de imóveis de leilão são muito grandes. Até para quem é investidor maior, por exemplo, pessoas que constroem casas, que fazem investimento em imóveis, existem terrenos.
Existem chácaras, por exemplo. Ah, eu queria comprar uma chácara, queria comprar um terreno no interior, queria comprar uma casa no interior paulista, por exemplo. Tem também. Então, isso daí vocês podem ficar tranquilos nessa questão de localidade. Tem imóveis espalhados em vários locais aqui da nossa região, no estado de São Paulo, como também no Brasil inteiro. Você quer um imóvel lá no Rio Grande do Sul? Tem no Rio Grande do Sul também, tá? Quer um imóvel em Santa Catarina? Temos também imóveis em Santa Catarina, para mostrar para vocês as oportunidades. Então, na semana que vem a gente vai retornar e vamos mostrar para vocês. Se vocês ainda não seguem aqui o nosso canal, pode seguir, pode deixar seu comentário, deixa aí suas mensagens. Então, só para terminar, vamos fazer a revisão do que foi falado hoje. Hoje eu falei com vocês sobre as despesas de comissão do leiloeiro, que é 5%, que você vai ter que pagar, não adianta. Quando você for comprar um imóvel em leilão, através de leiloeiro oficial, você vai ter que pagar essa comissão que é de 5%. Você vai ter que pagar o ITBI, que geralmente é 2%. Existem cidades que é maior do que isso? Existem, tá? Mas, em regra, a gente pode colocar 2% sobre o valor que você pagou no imóvel. Então, o imóvel vale 200 mil, você pagou 100, porque foi para leilão. Você vai pagar 2% sobre 100 mil, tá? Comissão do leiloeiro, 5% sobre 100 mil, tá? Essa é a revisão final para a gente terminar a nossa live, para vocês ficarem bem cientes do que foi falado hoje. Então, comissão do leiloeiro 5%, ITBI 2%. Despesas de cartório, com registro do contrato da escritura, vocês vão ter que pagar, não adianta, tá? Outras despesas que podem ficar para vocês pagarem, que vai depender do edital, são as despesas propter rem. Eu já coloquei aqui no comentário para vocês ficarem cientes. Quando virem esse termo aqui, ó, propter rem, isso. Quando virem, lerem essa palavra, esse termo propter rem, são as dívidas. Se lá estiver dizendo no edital do leilão que as dívidas propter rem são de responsabilidade de quem comprou o imóvel, significa que você, como arrematante, como comprador do imóvel em leilão, vai ter que pagar, tá? Então, são as dívidas de IPTU e condomínio. Tudo isso é importante você fazer o levantamento antes de oferecer o seu lance. É aí que entra a questão da viabilidade financeira que você precisa fazer, além, é claro, da a viabilidade jurídica, ver a situação do ocupante, se o imóvel está ocupado ou não, tá? Mas uma, uma preocupação que eu já quero tirar de vocês também, embora não seja o assunto dessa live, é essa questão da ocupação. A maioria dos imóveis estão ocupados, não adianta, tá? Quando o imóvel está desocupado, a concorrência aumenta, tá? A concorrência para conseguir comprar um imóvel vai ser muito maior. Então não se preocupe com essa questão. Você vai muitas vezes olhar lá o site do banco, o site do leiloeiro, o site onde está sendo anunciado esse imóvel para leilão, mas vai estar constando imóvel ocupado. Não se preocupe com isso. Isso daí a gente consegue resolver, seja de forma amigável ou seja através de um processo. É perícia judicial sobre o que, Ceissa, Piauí? Não entendi a sua pergunta. Nossa live aqui é sobre o leilões de imóveis, tá bom? Não sei se você está falando de algum tipo de processo envolvendo algum tipo de imóvel, mas esclarece melhor aí para essa. Então, essa questão de visão não é o assunto da nossa live. A nossa live hoje aqui é sobre leilões imobiliários, tá bom? Mas essa questão de perícia judicial envolvendo problema de saúde, o interessante é você realmente conversar com o seu advogado, tá bom? Mas se você quiser saber mais sobre leilões, segue a gente, curte aí nossos conteúdos, segue, se inscreve aí para participar, que a gente vai estar sempre falando com vocês aqui sobre oportunidades para você sair do aluguel. Não sei se você paga o aluguel, tá? Não sei se você paga o aluguel, mas o leilões imobiliários é uma grande oportunidade para você sair do aluguel, tá? Essa questão da visão monocular que você disse, realmente provavelmente você vai de repente conseguir sim um benefício do INSS, tá? Mas como não é o assunto da nossa live, mas só para não deixar você sem resposta. Mas a perícia judicial acaba demorando um pouquinho, infelizmente, tá? Quem mora de aluguel, como eu já falei, a Ceissa aqui disse que paga aluguel. Então, de repente, para ela pode ser uma oportunidade ela ficar atenta com essas questões de imóveis de leilão, porque não sei de qual região ela está falando, tá? Pode deixar a Piauí, né? Então, pode ser que tenha imóveis aí na sua região do Piauí, tá? Depois você escreve uma mensagem aí no TikTok que a gente responde para você, tá? E para as outras pessoas também,
Onde vocês quiserem deixar mensagem, pode deixar que a gente vai respondendo aos poucos para vocês. Na semana que vem eu volto com mais lives, tá bom? E isso era o que eu tinha para partilhar com vocês, para dividir com vocês sobre essa questão de dívidas e de despesas com os imóveis de leilão, tá bom? Então vamos encerrar nossa live agora. Obrigado aí pela atenção de todos vocês. Um abraço, bom final de semana, fiquem com Deus.